Beleza, tá gravando, então vamos lá, tá? Bom, pessoal, boa noite. Assim, vamos combinar o seguinte: eu vou tentar falar o máximo possível aqui sobre toda a minha rotina diária. Eu peguei essa VPS aqui já pra gente já começar corrigindo um dos maiores erros que acontece todos os dias, tá? Beleza? Que é o seguinte: a pessoa me manda mensagem 11h35 falando: aqui no meu não entrou a automação, tá? O que acontece, pessoal? Tá vendo aqui que tá o resultado do dia de hoje, certo? Se Uhum. tiver executado aqui na estratégia, ó, tá executado aqui, tá vendo? Tá executado, certo? Beleza? Tá aqui, ó, realizado. Então ele tá executado. Ele não vai executar amanhã se eu não der um refresh. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que corrigir, tá? Então assim, cara, mas a minha não entrou faz 2 dias. Cara, você não deu um refresh, não vai entrar, tá bom? Então acontece todos os dias, várias vezes, e às vezes com a mesma pessoa mais de um dia. E aí eu falo e eu acho que não capta a ideia. Então agora eu tô desenhando na tela. Tá aqui, ó. Se você entrar amanhã na sua VPS ou abrir o seu Ninja e estiver aparecendo o saldo operado do dia anterior, tá vendo aqui? Você vai ter que dar um refresh, beleza? O que eu recomendo? Ó, você vem aqui, desconecta, vem aqui, desconecta. Todas as contas que você tiver, você vai desconectar, beleza? Você desconectou, aí você vai fazer o quê? Você vai conectar e conectar. Pronto, você deu um refresh na conexão da sua mesa, tá bom? Aqui no Ninja. Tá? Então o gráfico, se ele estiver travado, ele vai voltar a andar e vai estar tudo tranquilo, tudo certo. Tá? Então você fez isso. Só que aí o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nas estratégias e habilitar tudo de novo. Tá? Habilita tudo de novo. Fechou? Habilita todas. Tá? Então, essa é o primeiro erro que nós vamos corrigir a partir de hoje. Tá? Não vai acontecer com mais ninguém isso aí. Combinado, pessoal? Então é isso, tá? Então toda vez que você... Isso aqui é regra para você fazer todos os dias. Tá? O refresh eu peço para fazer pelo menos 1 hora antes da operação. E se você não fizer, se ele tiver com saldo, tiver aqui na estratégia marcando aqui que ele está realizado, ele não vai executar, tá? Então isso não é erro do robô, é erro seu, tá? Então a gente tem que cuidar dessa parte, tá bom? Fechou? Próxima parte, eu vou fazer o seguinte: eu vou remover todas as estratégias que estão aqui nessa VPS, que eu vou criar todas essas estratégias, eu vou recriar com elas de novo, para vocês verem exatamente como eu faço quando eu vou fazer uma atualização, tá? O que eu faço, o que eu observo, o que eu cuido do meu Ninja. Então eu tenho aqui conectado várias contas, certo? Então, quando a gente recebe lá o arquivo para atualizar, o que você vai fazer, gente? Você está aqui no Ninja, você vai vir aqui, ó, ferramentas, beleza? Tem aqui, ó, remova o conjunto Ninja Script. Aí você clica aqui e ele vai te dar tudo que está instalado no Ninja, né? Do que a gente está entregando. Então aqui, por exemplo, está com V7, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois, tá? Pode selecionar os dois de uma vez. Clica aqui em remover. Sim, e ele já vai remover pra gente. Aí, deixa eu já pegar o arquivo novo. Ó, já removeu, beleza? Então esse é o passo que a gente tem que fazer para remover o arquivo do Ninja, tá? Aí você fecha. Qual que é a coisa mais prudente a se fazer? Você fechou, vem aqui no seu espaço de trabalho, dá um salvar, tá? Vem aqui, pode fechar, não tem problema. Reinicia o Ninja, tá? Agora ficou legal, que agora eu não lembro a senha desse Ninja aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Reiniciei o Ninja, beleza, pessoal? Reiniciei, já abri meus dois gráficos aqui, já está conectando minhas contas tudo de novo. Tá? Aí, a partir de agora, que eu já tinha removido, o que eu faço? Agora eu vou importar novamente. Então, vamos lá, vamos importar essa galera de novo. Deixa eu só pegar aqui o arquivo correto. Enquanto ele vai copiar aqui, eu quero deixar uma observação para vocês. Cara, se vocês olharem nessa VPS aqui, ela não está executando mais nada, eu não deixo executar mais nada nessa VPS. E essa VPS aqui é uma VPS de, acho que 16 GB, tá? Nunca dá erro nessa VPS. Nunca dá erro nessa VPS. E até nas de 4 GB aqui eu tenho pouquíssima incidência de erro, tá, gente? Que eu vou te mostrar exatamente o que eu faço todos os dias, tá? Então vamos lá, estamos continuando nessa parte de importar, né? De fazer a atualização. Então eu vou colocar aqui complemento Ninja para importar novamente o arquivo, que é o arquivo novo que eu estou atualizando. Acho que não surgiu nenhuma dúvida até agora não, né? Se alguém tiver com alguma dúvida aí, dessa parte básica aqui, tem tudo lá nas aulas, tá, pessoal?
Alguém abriu o microfone, eu acho que fechou. Pode perguntar, pô. Não, tá de boa. Tá de boa. Alguém tem uma dúvida aí, o cara, eu? Não, então vai lá na aula e assiste. Sacanagem, né? Não, mas se quiser... Para mim, todas as dúvidas ainda, né? Me perdoe, é Márcio que tá falando, eu fiz o cadastro todo hoje, Juliano, com você à tarde, então eu tô cego nisso aqui, para falar a verdade. Tá, não, ô Márcio, mas ó, o que você vai fazer? Eu vou te dar um roteiro depois, você vai assistir lá as aulas, e essa live tá gravada, daí depois você vai assistir de novo a live, aí vai fazer todo sentido pra você, tá bom? Beleza? Mas você pode ficar aí, que é bom você olhar aqui o que eu tô fazendo, que isso aqui é bom você ir aprendendo. Mas fica tranquilo, depois você vai ser introduzido a esse mundo aqui, pode ficar tranquilo aí. Pessoal, então eu importei, não lembro se eu importei os dois. Tal do TDAH é foda, galera. Ah, tá aqui, ó. Tá importado os dois, beleza? Fechou? Então eu importei os dois arquivos, tá? Eu sempre eu deixo dois gráficos aqui, um do lado do outro, aqui do Nasdaq e do Dow Jones. Aí agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra configurar essa caralhada de conta aqui de uma forma simples, tá bom? Beleza? Então, essa primeira parte aqui da gente remover, reiniciar o Ninja e importar de novo, morreu, né? Tá tudo certo, né? Isso mesmo, Fábio, isso mesmo, tá? É só remover o que tá ali e atualizar com a versão que tá lá no Telegram, tá? Tá bom? Acredito que essa primeira parte passou, eu posso passar adiante, né? Porque tem bastante coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui e eu quero que dê tempo. Vamos lá. Então, gente, eu já importei, tá tudo certo de novo, eu só tenho que criar novamente as estratégias aqui pra mim. Só que eu tenho 15 contas aqui, tá? Como que eu faço pra agilizar essas contas aqui, né? Organizar elas? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu venho aqui no gráfico, tá? Vamos começar aqui pelo Dow Jones e eu vou escolher uma conta. Então eu vou abrir aqui as estratégias, vou pegar aqui a estratégia do Dow Jones, tá? Eu uso customizado, nessa VPS aqui, todas as contas eu rodo o mesmo set, tá, pessoal? Customizado, aí essa conta aqui é do Emerson. Não adianta querer copiar a senha do coleguinha, porque não vai funcionar pra vocês sabem isso, né? Vamos lá, então aqui é o Dow Jones, a gente coloca um contrato, ativa o Trailing Stop, tá, pessoal? Tem que ativar, tá? A galera que saiu no Loss hoje cheguei, muitos deles não estavam com isso aqui. Pelo menos os que eu conferi tava... Só o do Rafael que tava certo. O restante que me mostrou tava tudo errado. Ó. Vamos lá. Né, Jurandir? Ó, então lá, pessoal. Eu customizei, tá? Então eu ignoro essas duas funções aqui. Coloco a minha senha. Eu uso um contrato, porque é o set de 200, 400 que a gente tá utilizando. Dou OK. E ele vai puxar pra cá. Aí eu já vou fazer o Dow Jones. Fiz o Dow Jones, eu vou do Nasdaq já direto. Tá? Porque eu tô mostrando pra vocês o que eu faço sempre que eu tenho que atualizar, tá? Então... Aí aqui no Nasdaq eu uso 5 contratos e ativo o Trailing Stop, certo? Normal, cara. Todo mundo tomou loss cheio no Dow Jones hoje, né? A maioria, né, grande? Eu no meu, no caso, não tomou loss cheio, tá? Mas foi normal a operação hoje, tá, Lois? Ele crava, quando crava... Não vou nem perder tempo falando isso, já expliquei bastante hoje nos vídeos pra vocês. Vamos lá. Agora, gente, eu vou fazer uma recomendação pra gente alterar o Nasdaq nesse período de guerra, pra gente tentar garantir alguma coisa melhor aqui. Então, a gente vai parar no Nasdaq, isso prestem bastante atenção. A gente vai parar no Nasdaq de usar aqui o Trailing Stop. No Nasdaq, a gente não vai utilizar o Trailing Stop. A gente vai utilizar o Break-Even da seguinte forma. 40. Pode colocar 5 aqui, que ele vai puxar um ponto. Tá? Então isso é uma atualização para vocês. Então quando ele atingir 10 pontos, ele vai puxar pro 0 a 0. Só. Pum. Travou no 0 a 0. Tá? Só para o Nasdaq. Beleza? Só para o Nasdaq nós vamos fazer essa atualização aqui. Depois eu mando escrito isso aqui para vocês e printado lá nos grupos, beleza? Tá? Só para já pode atualizar para amanhã, Juliano? Já vamos atualizar para amanhã, tá bom? Só sobre isso aqui, alguém tem dúvida? Hein, pessoal? Não. Tranquilo, beleza, pessoal, vamos lá. Não. Show de bola. Então vamos lá, daí eu escolhi aqui, bom, tá aqui, 5 contratos, mudei ali, e aí eu vou colocar, beleza, agora para de riscar a tela, por favor, Fábio Alexandre. Como que eu apago esse trem aqui? Ficou uma maravilha. Peraí. Não lembro nem qual que é Desculpa aí, vou puxar a tela aqui, errei. Tá, eu vou colocar aqui a LF101, eu não lembro se era ela que eu comecei na outra ali, porque eu já me perdi. Mas assim, você seleciona a conta aqui. Tá ok. Apaguei. Ó,
Beleza, valeu, obrigado, Fábio. Nem eu sei como é que faz isso. Ó, então o que eu fiz, pessoal? Eu configurei uma conta aqui, tá vendo, ó? A Lucid Flex 01 eu coloquei no Dow Jones e no Nasdaq e eu confirmei que tá certinho, tá verde aqui. Fechou? Eu confirmei. Tá verde aqui, tá tudo certinho, então tá tudo certo. Então agora que eu sei que ela tá certo, tá certinho. Aqui tem 5 contratos, aqui tem 1 contrato, né? O Ninja tá no horário de Brasília, tá tudo certinho aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? Tá? Agora o que eu vou fazer? A gente vem nas estratégias, eu tô com ela aqui, beleza? Por que eu faço primeiro no gráfico, gente? Por que eu faço primeiro no gráfico? Se eu lançar direto na aba estratégia, por aqui, ó, nova estratégia, e eu colocar a senha errada, eu vou colocar a senha errada para vocês verem, ó. Vou colocar uma senha errada aqui só para vocês entenderem o que eu tô falando. Beleza? Coloquei a senha errada e vou habilitar. Olha o que vai acontecer, quer ver? Viu? Ficou verde. Entendeu por que você tem que fazer isso aqui primeiro no gráfico? Tá? Por quê? Porque eu tenho que confirmar que a senha está validada, que tá tudo certo no meu servidor. Aí eu venho para a aba estratégia, porque se eu colocar a senha errada aqui, ele vai aparecer para mim aqui e eu vou achar que está tudo certo, porque ele está verde. Entenderam? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a aba estratégia por conta disso. Só que a partir do momento que eu validei aqui que está tudo certo, aí o que eu posso fazer? Então eu tenho lá 14 contas para configurar. Eu venho aqui no Nasdaq, clico no Nasdaq, eu dou um Ctrl C. Para quem não sabe, um Ctrl C é a mesma coisa que você fizesse aqui, ó. Copiar, estratégia, Ctrl C, tá? E aí eu venho aqui no gráfico e fico, ó. Aí eu vou fazer 14 vezes porque eu tenho 14 contas. Então tem 1, 2, 3, é Ctrl V, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza? Nasdaq, eu dupliquei 14 vezes aqui, ó. Tá idêntico, inclusive a conta, tá? Então, não tem segredo. É Ctrl C, Ctrl V, igual você faz no Excel, no Word, qualquer coisa do Windows você usa Ctrl C, Ctrl V, é igual aqui. Aí o que você vai fazer? Uma por uma. Então você tem a 01 configurada. Clica com o direito. Editar estratégia. Muda para 02. Ok. Editar. Muda para 03. Tá vendo o que eu tô fazendo? E assim, é uma caralhada de conta. E você vai ver como que ele é rapidinho, ó. Porque é tudo igual, né? Ó, muda para 04. Enquanto eu tô fazendo aqui, se você tiver dúvida, pode perguntar, ó. Editar, estratégia, muda para 05. Beleza? Editar, estratégia, muda para 06. Editar, estratégia, muda para 07. E assim eu vou fazer com todas as contas para o Nasdaq que eu dupliquei aqui agora. Agora eu vou começar as... Terminei a 07, agora eu vou começar as da Apex. Olha lá, 01. E vou fazer isso em todas. Dessa forma, é muito mais rápido e muito mais eficiente para eu configurar todas as minhas contas. Porque eu uso mesmo setinelas aqui nessa VPS. Você consegue, vou falar que você consegue sim colocar duas mesas no mesmo Ninja. A gente está aqui nesse aqui, inclusive. Só que você tem um porém. Até perdi agora, deixa eu puxar aqui. Vocês falam comigo e eu esqueço, gente. É normal, é TDAH na veia aqui. O Rodrigo, funciona assim. Você, Tradeovate, você pode colocar quantas contas você quiser, tá? Você pode pegar a Lucid, a Apex, a Take, qualquer que seja Tradeovate, você pode conectar simultâneas elas aqui. E você pode conectar uma conta Rhythmic, tá? Porque a Rhythmic não te permite conectar mais de uma conta no Ninja. Conseguiu entender o que eu falei? Você pode conectar 10 Tradeovate mais uma conta Rhythmic, tá? Você pode conectar 20 Tradeovate e mais uma conta Rhythmic. Então, Tradeovate você pode conectar quantas você quiser. Rhythmic você só pode conectar de uma em uma. Bom, pessoal, olha lá. Conta 5. Tô quase terminando. Se tiver pergunta, pode fazer, tá, gente? Agora é conta 6. Não, isso aqui é só quando eu vou fazer uma atualização, tá? Esse processo aqui é só da atualização, todos os dias. Agora, aquele primeiro que eu falei pra vocês lá, que eu entro lá pra fazer, pra dar um refresh na conta, aquilo lá é obrigatório fazer todos os dias, tá? Ó, terminei todas as contas do Nasdaq, certo? Eu já venho aqui e vou habilitar todas elas. Ó,
Tá vendo lá em cima na janelinha que ela vai ficando cinza e vai ficando verde? Olha lá em cima lá. Olha como é rápido. Pronto, configurei todas. Ô Mir, já esse final de semana vai ter atualização, porque segunda-feira mudou o horário, tá? Jonathan. Ah, cara, quando você tem investimento alto, né, cara, igual nesse caso aqui, a gente precisa ter uma VPS capaz, né? Ô, Juliano, eu vou lá, duplico a minha primeira conta que eu criei no gráfico, e aí eu fecho o gráfico pra VPS rodar mais suave ainda. O processamento ficar só na estratégia. Aham. Dá também. E aí eu já fiz o upgrade da VPS. Né? Nesse caso aqui, eu deixo um gráfico aqui que eu gosto de olhar lá, porque quando eu abro a VPS eu quero ver se já teve alguma coisa errada, alguma coisa assim, ele me ajuda. Então, mas pra quem tá monitorando diretamente lá, não tem problema. Você fazia uma por uma, Fábio? Aí, tá vendo? Falei pra você, cara, que vale a pena pagar mais caro aqui na mensalidade a partir do mês que vem. Ó. Então eu tô com... Agora eu vou configurar o Dow Jones. Então eu tô aqui na Lucid Flex 01, então eu já vou começar direto na 02. Tá? Então vamos lá, vou tudo de novo. Pode ir perguntando, tá, pessoal? Enquanto eu tô configurando aqui ao vivo pra vocês, pode me perguntar aí, tá? 2. Eu tô fazendo exatamente o que eu faço quando eu tenho que fazer uma atualização, tá, gente? E eu peguei uma conta grande aqui pra vocês entenderem que o processo, apesar de ter bastante conta, dá Juliano. rápido. Oi, pode falar. Ô, Juliano, só rapidinho pra eu entender aqui. Eu falou que eu só posso usar uma conta Rhythmic e as outras de Trevoit eu posso, né? Quantas eu quiser, é isso? Isso mesmo. Porque que eu saiba, por exemplo, o teu como é robô, eu posso usar o robô em cada conta Rhythmic minha. Eu não posso usar, copiar do Rhythmic, só uma conta Rhythmic para copiar para o outro Trevoit, né? É isso que eu entendo. Eu não posso ter duas Rhythmic copiando, é isso que eu entendo. Mas o robô eu posso ter 10 contas Rhythmic no caso da Bodynote, né? Ih, caralho, peraí. Acho que não foi só eu que fiquei confuso agora, peraí. Porque se a Bodynote tem 10 contas Rhythmic, eu posso habilitar o robô nas 10. Eu não posso copiar as 10 para uma Trevoit, aí eu não posso. Só posso copiar uma para Trevoit, quantos Trevoit eu quiser. Não, mas como eu tô usando o robô, eu posso usar mais 10, né? Você pode usar as 10. Não é isso? Você não usa mais replicador, você usa só. Você faz isso que eu tô fazendo aqui. Sim. Pois é. Tá? Porque entendi, então eu posso usar as 10. O replicador, eu tinha muito problema. Esse robô nasceu. O replicador, tudo bem, eu concordo com você. Do meu problema do replicador. Tá? Então, mas assim, você pode conectar todas as contas que você tiver aí, só que aquilo que eu falei, uma conta, se for conta Rhythmic, se você tiver mesa que é Rhythmic, você só pode conectar uma por Ninja. Então, por exemplo, acho que a MFF é Rhythmic, né? Se eu não tô enganado. Ou é MT3. Não lembro agora. Uma delas é Rhythmic e a Bulldenox é Rhythmic também, então você não pode conectar elas junto. Axo, cara, eu vou fazer o que eu vou mostrar o passo a passo que eu faço aqui. É o mesmo que eu faço na VPS, é o que eu faço no meu computador e dá certo todos os dias. Tá? Agora Juliano. Pode falar. Maurício falando. Você sabe que dá para salvar essa estratégia ali e quando for você cria, ou em vez de Ctrl+C, Ctrl+V, você restaura o salvamento. Você conhece isso? Que é o que eu faço na minha aqui. Então, mas e aí? Se eu pedir para você atualizar o robô, você trocou a automação, como que você vai... Aí eu mudo o que eu salvei só. Então, eu já fiz dessa forma e tive problema. Eu não confio, tá? Tá. Sabe por quê? Eu falei com o Rafael sobre isso ontem. O Rafael mandou pra mim também. Pra fazer dessa forma. E eu falei, cara, eu não confio. Eu não confio porque o Ninja já me dá muito problema. E eu não vou dar margem pra ele, tá? Mas se você faz e dá certo pra você, pode mandar ficha, tá? Não, eu falo porque, por exemplo, SD, pra mim, né? Eu tô falando uma situação pessoal que facilita pra mim. Porque o Dow Jones e os dois, o Nasdaq, das contas não tem o mesmo tamanho de operação. Sim. Por causa que tá machucada. Então, tem conta que é metade, é uma reduzida, vai. Então eu salvei ali versão reduzida e versão cheio. Sim. E aí a hora que eu abro a estratégia, eu só recupero aquela e mudo a conta. Tá, Não, mas então, é só um detalhe que esse. Mas mesmo atualizando, você faz isso aí mesmo quando você tem que atualizar o arquivo da automação, que você muda a automação. Isso. Aí eu mudo o arquivo, que nem agora. Sexta-feira mandou. Sexta e depois antes de ontem, você mandou a versão 8. Aí eu abro uma versão 8 no integral, normal, assim, que nem você fez a primeira ali do gráfico. Sim. Abro essa eu salvo. E aí as outras eu abro e restauro ali pelo carregar o que foi salvo.
Não pode, eu só não gosto de fazer, tá? Mas é Não. coisa de velho, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Tá? Mas assim, eu tô, igual eu falei, eu tô mostrando aqui da forma que eu faço todos os dias e quando eu faço, da forma que eu faço quando eu tenho que atualizar. Que é justamente resetar e fazer tudo do zero, tá? Eu faço exatamente isso, tudo eu faço do zero. Eu, aqui no único atalho que eu faço é isso aqui. Eu crio aqui primeiro, depois eu vou lá e duplico, tá, gente? Tá? Então, ô Rodrigo, a gente não usa para replicar não, tá? Não usa replicante não. A gente usa direto a automação. Não tem por que usar replicante, replicante já me deu muito problema. Bom, pessoal, feita a configuração, tá bom? Nossa senhora, já foi o tempo, daqui a pouco. Se precisar eu abro de novo. Então aqui a gente fez toda a configuração dessa conta, que são várias contas, beleza? Então assim, fácil e rápido, você viu, é muita conta. Tá? Então todos os dias, o que eu faço? Conecto e desconecto. Aí quais são as coisas que eu organizo aqui no Ninja para que eu trabalhe sem ter problema com ele, tá? Primeiro passo, esses ninjas aqui, esse Ninja, ele foi instalado exclusivamente para o Wolf Boot. Ele não tem mais nada, ele não tem uma média, ele não tem um indicador, não tem uma porcaria nenhuma instalada nele aqui. Tá? E não me dá problema, não me dá trabalho, nem nele e nem em todas as outras VPS que eu cuido, que eu faço exatamente assim. Tá? Aí o que eu faço toda semana, galera? Mas toda semana eu faço isso. Tá? Vocês já viram... O que eu faço? Eu vou lá, eu removo Ninja, excluo todas as pastas. Ah, nossa, mas não tem necessidade disso aí, porque não faz tanta diferença. Tudo bem, eu só falo o seguinte, eu acho o Ninja a plataforma mais bugada que tem pra gente trabalhar. É a pior plataforma que a gente tem pra trabalhar, de bug. É a que mais dá problema. Fazendo dessa forma aqui, do jeito que eu faço, eu não tenho problema. Não me dá ordem duplicada, o Ninja não esquece uma ordem presa, solta, nada disso. Ele trabalha perfeitamente, e assim, agora... A questão da fila de entrada das ordens, aí eu confesso para vocês que eu não tenho o que fazer. Porque é o que a gente discutiu o dia inteiro. Se eu compro hoje no 58.0, no 58.25, e mais 100 pessoas estão comprando junto comigo ali, não dá para garantir que todo mundo vai comprar no 58.25. Uns vão comprar no 58.50, outros no 59, outros no 58.00, tá? Isso vai variar. Então, quando o alvo é muito cravado, a gente sofre, porque uma parte pega, outra parte não pega, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Eu só removi, instalei de novo, configurei. Aí todo dia eu venho aqui e faço desconecto e conecto. Só tenho 2 gráficos abertos e mais nada nessa VPS trabalhando. E ela funciona para mim todos os dias, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma outra VPS que é muito mais fraca do que essa. E roda também igualzinho todos os dias. Que eu vou pegar uma aqui que é de um recente até. Ó, do Felipe. Espera aí que deu erro, pessoal, só um minuto. Se tiverem com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar enquanto eu abro uma VPS aqui. Ah, olha aqui uma VPS. Vamos ver se ele... Tomara que ele não tenha entrado, só para eu mostrar para vocês o grande erro do dia. Vamos ver se ele não resetou lá, se ele não entrou ainda, vai aparecer aqui. Tá aqui, ó. Tá desde segunda, sem dar o reset. Tá vendo? Desde segunda tá sem dar o reset. E desde segunda ele não faz operação, não executa. A última execução foi... Ah, desculpa, ontem na verdade. Hoje ele não executou. Por quê? Porque não deu reset. Tá vendo aqui? Tá? Então quando você não dá o reset na conta, não desconecta, conecta de novo, ele vai achar que ele já foi executado e ele não vai fazer de novo. Tá? O que mais? Vamos lá. Deixa eu pegar outro aqui, cacete. Cadê minha VPS? Aqui. Tá recuperando as contas da semana passada e ó, rodou tudo igual, tá?
Mas também, só tem o Ninja instalado nela. Tá? Só tem o Ninja instalado. Tá? O Ninja só 2 gráficos, bem tranquilo para ele trabalhar. E aquela dica que o colega mandou lá no Telegram, lá, eu faço também, até acabo esqueci de falar para vocês isso daí. Vocês colocarem no processamento aqui em gerenciador aqui, ó. Se vocês forem lá em detalhes, tá? E colocar o Ninja com prioridade alta, tá? Acha o Ninja aqui, clica com direito e coloca ele como prioridade alta, tá? Isso ajuda também, porque ele vai ter a prioridade no processador. Pessoal, não tem muita diferença, não tem muito mais, tá? É isso que eu faço todos os dias. A diferença é assim, que o Ninja que eu trabalho não tem nada instalado, somente utilizado para o Wolf Boot, e eu faço isso daqui quando eu tenho que remover e importar novamente a estratégia, tá? Eu coloco a mesma versão do Ninja. Eu coloco, inclusive, Euripes, eu estou utilizando a versão anterior, não estou utilizando essa nova deles não, tá? Eu não coloquei a nova ainda não, porque eu estou testando a nova em outra máquina aqui. Se ela não der nenhum problema, aí eu atualizo, tá? Ô Mir, a gente faz exatamente isso, cara. É só me avisar lá, que eu entro na VPS lá, né, se eu tiver ela salva aqui, e dou um refresh, tá? A gente faz isso todo dia aí, tem gente com as pessoas que não conseguem, tá? Agora eu preciso saber de vocês, se vocês entenderam. Cara, tá vendo? Não tem segredo. Tá? É assim, o que acontece? Pô, foi lá, executou, deu um erro, o Ninja deu uma mensagem de erro. Primeira coisa que você tem que fazer, dá um print na mensagem de erro e vai lá conversar com o ChatGPT para entender o que pode ser. Mas, uma coisa que eu falo, cara, o seu Ninja tá instalado há quanto tempo? Entendeu? Tá há muito tempo ele tá instalado? Então ajuda a gente aí, pô. Porque às vezes você tem que só largar a preguiça de lado, exclui o Ninja, faz ele de novo, instala de novo, você vai ver que vai melhorar demais as coisas. Tá? Lógico, se uma hora ou outra vai acontecer de der um problema na automação, cara, eu sou o primeiro que tô ali todos os dias. Pergunto pra quem fala assim, ó, eu tive um problema aqui, eu sou o primeiro a perguntar. Pô, cara, mas qual o problema? Me manda aí, deixa eu ver. Aquilo ali não é pra falar que a minha automação ela é perfeita e que ela não vai ter. Não, é pra entender o seguinte, cara, se deu erro pra você, eu tenho que entender pra que eu consiga corrigir. Porque daí, isso não é o operacional é muito bom. A execução, se ela não for às 11 horas, 29 minutos e 50 segundos, a gente tem, né? Se acontecer isso em várias máquinas, eu tenho que olhar e verificar. Mas quando ela acontece só nas máquinas que estão com o Ninja mais antigo, ou uma máquina com processador diferente, aí a gente tem que achar formas da gente deixar isso melhor para o Ninja trabalhar. Tá? Então, eu não fujo de problemas. Se tiver problema na minha automação, eu vou atrás para corrigir para vocês, porque é importante para mim que funcione direito para vocês, tá? Mas a grande maioria... deixa eu até olhar aqui, Fábio. Vamos olhar essa daqui mesmo, que é a mesma versão. Ô, Juliano. Oi. Na minha VPS, eu vi lá como não deu tempo de configurar... Tive que configurar correndo, né, aquela hora lá. E eu não tinha ativado o trailing. Mas assim, as duas contas tomou stop, entendeu? Sim. Então foi por causa do trailing, né? Foi por conta do trailing, tá? É porque ela tá recém-formatada, 12 GB. Aí foi por causa do trailing stop mesmo, tá? Sim. Beleza? E aí, pessoal, vai cair a live. Eu vou mandar de novo o link, tá? Eu não sei se todo mundo vai querer entrar, mas aí, a partir de agora eu já não gravo mais. É só pra... Vou abrir uma meia hora pra gente trocar ideia e quem tiver dúvidas a gente conversa, tá? No microfone. Aqui, Fábio, a versão é essa daqui que eu utilizo. Se você quiser esse aqui eu tenho o instalador, eu posso mandar, mas é aquele mesmo que tá lá no Telegram, tá? Pessoal, vai cair aqui agora, eu vou mandar o link de novo, se você quiser entrar novamente na área pra gente continuar conversando, só entrar aí eu vou abrir mais pra gente trocar ideia mesmo. Porque o que eu tinha que ensinar pra vocês é isso aqui, tá? Não tem nada muito diferente de tudo isso, não tem nada mais. É só manter a ferramenta assim, com óleo trocado, uma gasolina melhorzinha, entendeu? Não colocar água no motor, que o negócio funciona perfeitamente. Tá, sobre VPS, vou falar com o Agson primeiro agora, sobre VPS e o computador, tá? Pessoal, eu não tenho como falar pra você que a VPS é melhor ou o computador é melhor, tá? Porque vai depender de cada máquina, certo? O que eu posso dizer pra vocês é assim, quanto menos sobrecarregado aquele processador tiver para trabalhar em função do Ninja às 11 horas e 29 até 11 horas e 32, vai ser o melhor desempenho, entende? A VPS, qual que é a vantagem da VPS, né? Qual que é a vantagem que eles nos oferecem? Que a gente não tem oscilação, porque aquilo ali é intermitente, certo? Você vai conectar e não vai ter queda. Só que a gente sabe que se você conectar a sua Apex lá, hoje, agora, nesse momento, amanhã, na hora da execução, muito provavelmente está travado o gráfico porque desconectou da própria Apex. Então a nossa vantagem não é tanta, né? Nesse tipo de cenário. Então, assim, o que a gente tem que observar? A minha máquina, ela tá com processador legal, eu furtei da mesa do lado. Peraí. A minha máquina, ela tá com processamento, né, bacana, ela, né,
o desempenho dela tá bom, eu posso utilizar ela e eu recomendo utilizar ela. Né? Então a gente tem que observar esses cenários, tá, gente? De funcionamento mesmo. Eu não tem muito o que florear isso aí. É basicamente o que eu falei, é uma analogia de um motor de carro. Tá? A gente, quanto mais novo o motor tiver ali, melhor pra gente. Vai trabalhar, a operação vai ser melhor executada. Tá? No Ninja. Né? O MetaTrader, de novo, o MetaTrader é muito mais tranquilo. O MetaTrader parece um Fusca que você tem um alicate e um arame ali que tudo você consegue resolver. No Ninja não. Cara, não, pode, manda lá, ajuda sim, tá? Tudo que for pra ajudar, pra galera organizar a máquina aí, né, em função disso, eu recomendo lá, você pode mandar até no grupo depois lá, tá? Voltando aí na questão da máquina em si, um problema que eu sempre vi isso aí é meio recorrente nas máquinas em geral, principalmente VPS é mais difícil de acontecer porque eles usam Windows Server, mas em máquinas pessoais acontece muito do Windows perder a sincronia de relógio, e isso dá problema com o Ninja na execução. Cara, tem uma ferramenta que ela ajuda a resolver isso, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês, até pra quem é mais novo, sobre a execução da nossa automação. Isso é importante pra vocês entenderem, até pra vocês não se preocuparem, por exemplo, com latência. A latência não é o problema nosso, tá? A gente não tem problema com a latência, por quê? Vou abrir aqui um negócio só pra mostrar pra vocês entenderem qual que é a dinâmica da execução e por que todo mundo executa no mesmo horário. Né? Se vocês observarem, a gente tem aí hoje, sei lá, 120 pessoas executando. Cada pessoa tem aí no mínimo duas automação na máquina, então tem automação pra caramba executando ao mesmo tempo. E todo mundo executa exatamente às 11 horas, 29 minutos e 50 segundos. Quando executa atrasado, é porque a máquina atrasou. Tá? O Ninja atrasou. Nunca é por conta da automação, porque a automação ela é programada para aquilo ali, então ela não entra com atraso, não tem como ela entrar com atraso, isso eu posso garantir para vocês. Mas eu vou contar um segredo para vocês aqui de estrutura. Até aí vocês vão entender por que vocês não precisam se preocupar com a latência, vocês têm que se preocupar com o processamento do computador, tá? No caso, o processador. É o seguinte. Aqui, vou colocar que é o servidor 1. Vou escrever, vou desenhar aqui para vocês entenderem. Cacete. Ó, funciona assim, tá, pessoal? A gente tem um servidor 1, que é onde está sendo feito a análise todos os dias, tá? Desse servidor me sai o comando set compra ou set venda, tá? Esse servidor 1, ele envia para o servidor 2 lá, se é compra ou se é venda, tá? Então, o servidor 2, ele vai e manda para todas as máquinas, tá? Ele vai mandar para mim, para do Alex, para de vocês, para todo mundo. Ele sai aqui desse servidor 2, beleza? Só, qual que é o grande problema e qual a grande dificuldade da maioria dos copyright, eu vou falar assim, né? Sei lá se é isso ou não, outros copy aí. Não é copyright não, que é o cara que escreve, dos copy aí do mercado. Qual que é o grande problema? O cara tá lá fazendo operação, e aí ele clica para comprar, e aí esse clique para comprar executa nessa máquina, nessa máquina, nessa máquina, nessa máquina, nessa máquina, nessa máquina. Aí essa aqui entrou no segundo 1, essa no segundo 2, essa no segundo 1, essa no segundo 3, essa no segundo 5 e essa no segundo 7. É assim que acontece, né? Você nunca consegue pegar ao mesmo tempo. Por que a nossa entra todas elas no segundo 50? Por quê? Eu tenho um soldado na sua máquina que ele está programado para executar às 11 horas, 29 minutos e 50 segundos. Tá? Ele só executa nesse exato minuto, segundo. Só. Ele não vai fazer nada depois e nada antes. Tá? Só que ele já recebeu a informação do servidor 1 às 11 horas e 29. Tá bom? Porque essa informação daqui, ela já foi decidida 2, 3 minutos antes. Tá? Enviada para cá. E aqui envia 1 minuto antes. Então, quando ele vai executar, ele já sabe se ele vai comprar ou vai vender. Vocês entenderam por o motivo do qual a gente não precisa se preocupar com a latência da internet? Que é o que muita gente me pergunta, mas a gente não precisa se preocupar. Conseguiram entender, pessoal, essa parte? Então, isso é importante porque se você vai ter um foco em melhorar, por exemplo, a sua máquina,
você não precisa melhorar comprando mais internet para sua casa, né? Puta, vou pegar 1 tera de internet aqui porque vai resolver. Não é isso. Às vezes você precisa só dar uma melhorada aí, mudar a sua máquina para um SSD, pegar uma máquina com um processador um pouco melhor, formatar seu computador para aliviar o seu processador, tá? Então, isso aqui que é o ideal pra gente fazer. Formatar a máquina e deixar o processador mais leve para que ele execute, tá? Vocês entenderam essa parte aqui, pessoal? Sim. Faz sentido para vocês? Sim. Aqui, tá? Faz. Né? O Vitor me perguntou hoje, né, Vitor? Por que você não coloca direto a decisão direto na automação? Né? Eu falei, não é assim que a gente faz, não funciona desse jeito. E ela executa dessa forma. E até por isso que eu trabalho muito tranquilo. O cara pode pegar a minha automação e pode quebrar meu código que ele não vai descobrir meu segredo, né? Então, pra mim é muito mais seguro dessa forma também, tá? E dessa forma aqui eu tenho certeza que eu não vou ter hash, que eu não vou ter alternância, eu não vou ter problema, tá, de quebrar uma regra, porque ela sai aqui, ela tem um filtro nesse servidor aqui e executa, né? O Solid vai lá e executa. É só isso, tá? Beleza? O que mais? Vamos lá. Então hoje o nosso foco é fazer o quê? Ô Juliano. Melhorar nossa máquina para o desempenho da automação, tá bom? Pode falar. Juliano, só uma coisa. Tudo bem, isso que você falou aí tá entendido. Mas quando a máquina dispara a ordem, ela vai disparar para o servidor da corretora. Sim. Lá. Então, esse tempo, dependendo de onde está localizado o meu IP e o IP da servidora, você vai ter uma latência entre o momento o momento que se dispara, tudo bem, vai estar sincronizado. Agora, o tempo que vai levar para a corretora abrir a sua ordem, aí depende da localização da sua máquina em relação ao servidor da corretora. Porque se estiver perto, vai ser bem mais, vai colocar na fila mais rápido, né? É meu entendimento. Cara, basicamente assim, isso daí não tem nem como mensurar, tá? Não tem como mensurar e falar que isso é uma verdade absoluta. Eu vou te dizer por quê. Porque senão a gente não tinha a operação no mundo todo voltado para a mesma bolsa. Você entende? Então, assim, eu acho que isso pode, assim, no nosso caso, é foda falar disso, no nosso caso, ele gera até esse delay de milésimo de segundo, gera essa diferença, né? Só que eu não sei te dizer o que pode ser feito, entendeu? Não tem uma solução para isso quando todos executam no mesmo ponto, no mesmo dia. Por quê, cara? Eu vou te falar isso. Eu tenho VPS que está em Chicago, eu tenho VPS que está em Dallas, eu tenho VPS que está em Miami, né? O que mais? Tem VPS, a gente prioriza sempre nos Estados Unidos, né? Lógico. Mas tem VPS em todos os lugares ali. E assim, eu não consigo mensurar, falar pra você que a de Chicago sempre dá certo, entendeu? Tá? Da fila. Então assim, o que acontece? Aí eu acho que é o ponto mais importante da gente entender. Sempre que o movimento for muito cravado, a gente vai sofrer com o que a gente sofreu hoje. O João saiu positivo e o Pedro saiu negativo. Mas por que o Pedro saiu negativo? Foi um erro da execução? Não. Foi uma ordem, porque a gente comprou no 24.820 pontos, sei lá, ponto 25, né? E a ordem do Pedro que saiu negativo, ele pegou no 24.583 e 25. Um ponto de diferença, só que todo mundo executou no mesmo horário, entendeu? Então assim, sobre essa observação que você fez, pode fazer todo sentido e faz, né? Só que é uma coisa que a gente não tem como corrigir. Porque eu não sei te dizer, se eu colocar todo mundo aí no servidor de Chicago, se vai solucionar, ou se a gente vai continuar tendo o mesmo problema. Você entendeu esse ponto? Não, eu entendi. Eu estou dizendo que esse é um fenômeno que sempre vai acontecer, porque a gente chama isso de escorregamento, né? E assim, no caso do Ninja, ele não mostra latência, né? Como o MT4. O MT5, por exemplo, que você vê a latência do servidor lá embaixo, na plataforma. Mas mesmo que todo mundo tivesse pertinho, vai ter uma fila, um vai pegar num ponto e o outro vai pegar no outro. Eu acho difícil todo mundo pegar no mesmo ponto. Sempre vai ter um escorregamento. Pequeno, mas vai existir. Hoje, por exemplo, se eu abrir todas as VPS que eu tenho aqui, só teve uma VPS que deu errado, porque foi uma VPS que estava configurada errado. Mas todas elas saíram positivas. Mas eu não sei te dizer por que todas elas saíram positivas, né? Assim como teve várias pessoas aí que saíram positivos e teve alguns que saíram negativos, né? Eu sei olhando aqui, né? Eu sei o motivo que é. A gente entrou num preço e algumas pessoas entrou num preço, acabou entrando num preço atrasado por conta da fila. Mas dizer que a gente teve prioridade porque estava utilizando tal coisa, pessoal, isso aí não tem como a gente fazer, tá?
Não tem como a gente corrigir isso daí, né? Mas obrigado, cara. Mas é até para explicar para as pessoas que funciona dessa forma. Enfim, se você quiser identificar se a automação está com problema na sua máquina, você olha isso aqui, ó, execução. Tá? Lógico. A minha mesmo executou bonitinho, é 11:29:50, cravado. Cravado, né? E assim, aí aquela coisa, a gente também tem que contar com um pouquinho de sorte, né? Que foi o caso da fila, né? Então, assim, teve casos de pessoas hoje que tiveram problemas ali, que executou nesse horário aqui e o trail stop do Nasdaq, ele não tirou na mesma proteção que tirou, por exemplo, na maioria, né? Que a gente saiu ali negativo ali, abaixo dos $100, né? Teve gente que ficou acima dos $100 e não teve erro nenhum, foi só que o trail stop não segurou naquela posição que ele deveria ter protegido, entendeu? Tá? Então, assim, quando a gente olha lá, né, na dúvida do seguinte, a dúvida da maioria, pô, por que o fulano ficou positivo e o meu ficou negativo? Não tem o que fazer. Quando é cravado, infelizmente não tem o que a gente fazer, tá? Porque o alvo tava aqui, vamos lá, 24.500 e, vamos lá, 53 e 25. Tá? Então o alvo que entrou no 84 era aqui. E o alvo que entrou no 83 estava aqui abaixo. Ele chegou aqui e voltou. Né? Então, azar. Tá? Só isso. O que mais? Deixa eu ver. Alguém perguntou alguma coisa. O Lois falou assim, fala mais do operacional e tal. Não, tá? O que mais? Me ouvindo aí, ó? Pode falar. Alô? Oi, pode falar, tô ouvindo. Viu o seguinte, a pergunta que eu ia fazer, eu tô, sei lá, 40, 45 dias, até agora isso não tinha acontecido comigo. Na verdade, ontem, teve uma conta minha que deu boa e outra deu ruim. E aí hoje teve a mesma coisa, dentro da mesma conta, dentro da mesma empresa, eu ainda não consegui decifrar. Uhum. Mas aqui, eu faço da minha cunhada, né, que você sabe, que trabalha comigo, e faço o meu. O dia que deu bom, os dois deram bom. O dia que deu ruim, que foi hoje, né, quando outros deram bom, os dois deram ruim. E assim, o que eu tô imaginando? O dela antes estava só no PC, e o meu também. Só que aí com medo dos dois estar no mesmo IP, eu coloquei o dela na VPS essa semana. Bom, você acompanhou tudo, né? Eu tô falando mais pra turma contextualizando. Ter ciência, né? E assim, o mesmo resultado que deu na minha, deu na dela. Eu tô achando que tem muito mais a ver com... o que eu tô querendo dizer assim, eu tô achando que a latência não tem tanto a ver. Não é que não tem a ver o que o colega aí falou, que estando mais perto, a latência diminui, tudo isso aí é perfeito, faz sentido. O que eu tô achando que a questão da ordem não é tanto em relação à latência, é mais em relação à volatilidade que tá o próprio gráfico. Que aí ele tá muito bruto e vai ter gente que vai sair antes e gente vai sair depois. Eu olhei na minha, a minha ordem entrou, executou no 50, mas teve uma que entrou no 51, outra no 52, que talvez foi suficiente para estourar o trade stop, né, que acontece isso de pular stop, tudo isso faz parte da derrapagem também, que eu não sei se foi a mesma pessoa, se foi um outro colega que falou, mas que eu ia falar para fazer a pergunta para você é o seguinte, sei lá, eu tô 40 e poucos dias aqui no operacional. Hoje foi a primeira vez que deu essa mudança geral de resultado na galera. Porque geralmente era um ou outro que dava diferente e a grande maioria igual. Porque assim, vamos dizer que você entrou um pouquinho atrasado, mas você vai pegar tantos pontos, e como ele estourava para cima, cara, todos os meus saíam cravado idêntico. O meu, da minha cunhada, e eu ia ver o do meu primo, que também tá na VPS dele, ele bateu idêntico. Aí essa semana começou o Marcos, não sei nem se ele tá ele tá na ligação aí, o Marcos. O do Marcos deu de uma forma, do irmão do Marcos deu outra. Então essa foi a primeira vez que eu vi isso daí. E eu acho que está muito mais voltado à volatilidade, lógico, não tenho conhecimento, tá? Mas é que a gente está debatendo tanto sobre VPS, tamanho de VPS, tudo. Eu tô rodando da Vanessa na VPS de 2 GB, cara. E não acho que foi isso que fez a diferença do resultado. Não, tem um detalhe hoje, na hora de escrever, até coloquei isso, até. O que acontece? Vocês assistiram lá o vídeo da abertura. É que é tudo muito rápido, né, gente? Mas vocês viram que ele sambou muito ali na linha da entrada, mais ou menos, né? Um pouco antes dele... É como se tivesse tremido ali em cima, né? Da linha, né? Uhum. Aí, aquilo ali, cara... Cara, você imagina a quantidade de contrato de força pra puxar de ele tremer entre 2, 3 pontos, né? E foi o suficiente ali pra gente... Pra pular a fila ali, né? Pular, que eu digo assim... Em vez de pegar no nosso ponto de entrada, pegou um ponto abaixo, né? Um ponto acima ali. Mas assim, é tipo de coisa que não tem como de verdade, eu não tenho como falar pra vocês, olha, acontece por conta disso. Eu sei, né, o que todo mundo sabe. Existe fila, né, então assim, existe sinal da corretora, tem tudo isso que vai influenciar na hora que a gente pegar. Mas a gente só tem esse tipo de discussão quando o movimento ele é muito cravado, né. E se vocês perceberem, no vídeo que eu mandei do Dow Jones, lá no do Dow Jones que eu mandei, ele bateu o trail stop, ele pegou 10 pontos ali, certo?
Só que ele pegou bem cravado também e voltou. E nem todo mundo conseguiu pegar também. Então assim, eu levei sorte nos dois. Pegou tanto no Dow Jones quanto no Nasdaq, ele pegou posição melhor do que a maioria. Né? Então quem saiu positivo hoje na casa acima dos 150 é porque o Dow Jones protegeu também. E assim, cara, mas quando o movimento é cravado, a gente vai sempre abrir esse tipo de discussão, né? Se tem alguma coisa pra fazer, não tem o que fazer, é só azar. Não ligo a Se tiver alguém que tem uma informação, né? É aquilo que eu falo, né, gente? A gente tá no mercado aí, mas tem gente aqui na nossa sala que tem muito mais experiência, né? Que sabe muito mais do que eu. Pra esse tipo de Fala, Juliano, beleza? Opa, beleza. Cara, deixa eu dar a minha humilde opinião para vocês aqui. Nós estamos falando de mercado americano, mercado de futuros, tá? Liquidez, fila, não é problema. É um dos melhores servidores do mundo. Liquidez para executar ordem nem se fala. O que eu acredito que pode ter acontecido é a transmissão de informação da corretora para o servidor da Bolsa Americana. Tá? Liquidez, cara, em Nasdaq, Dow Jones não é problema, pode ter certeza. Bolsa Americana, cara, nós estamos falando de Bolsa Americana, tá? Então, assim, ó, fila, gente, vocês podem ficar tranquilos. Fila é problema em ativo que não tem liquidez, é problema em B3 que... Ativo americano com a liquidez que tem, com o servidor, com o processamento que tem, não é problema não, pode ficar tranquilo. Para mim, cara, isso é questão de processamento do PC, tá? Isso pode ter certeza que você já falou, processamento do PC, eu vi isso hoje, aconteceu comigo. A minha VPS não é uma VPS de boa qualidade, ela tem só 6 GB, eu senti ela agachar com o Ninja, hoje eu já não live ainda, tá bom? Ouvindo aqui. Então, hoje eu puxei o Ninja pro meu PC, eu tenho um PC bacana, a performance, o gráfico já movimenta diferente, tá? A gente não tem o processamento da máquina, eu acho que influencia muito mais aí do que os outros fatores que o pessoal levantou, tá? E assim, aí tem uma questão também, por exemplo, eu estou testando o Wolf com a Apex, dependendo do tipo de comunicação, do volume de negociação que ocorreu na Apex nesse momento, que a Apex tem uma conexão com o servidor, pode ser que a Apex, ela sentiu o volume de negociação no momento, mas não é o volume, mas não é a bolsa, não é o servidor da Bolsa Americana não, tá, gente? Isso eu posso garantir para vocês. É o mais rápido do mundo, não é uma ordenzinha ou outra assim que fica na fila agarrada não, tá? Então, assim, na experiência que eu tenho de mercado, cara, eu posso te falar que para mim tá mais ligado com a corretora e com o processamento do computador. Dentro disso que você falou, quero colocar um negócio e até para servir de um relato do que foi que aconteceu comigo hoje, que depois eu identifiquei o que foi. Mas assim, que você falou de servidor, para quem está acostumado aqui com o Brasil, aqui a conexão é Profit com B3, é pingo-pingo, é de um para o outro direto. Que nem se falou de corretor, os Estados Unidos, apesar de ser fantástico, tudo e corroboro tudo que você falou, porém lá você comunica Ninja com a Tradovate ou com a Ritmic e a Ritmic ou a Tradovate com a bolsa. Ou seja, tem um pingo no meio do caminho, tem uma curva no meio do caminho que acaba dando essas falhas de conexão. Para quem tem o gráfico aberto lá, é isso mesmo. Vira e mexe acontece lá, queda de conexão. Isso é comum no Ninja, principalmente. E hoje eu não tinha conhecimento desse horário exato das 11h50, 11h29h50. Eu fiquei sabendo disso hoje, e aí eu levantei todas as outras operações que teve e vi que realmente é cravado, e agora à noite, o Juliano explicou melhor, eu entendi. As minhas hoje são 4 contas, ou seja, são 8 operações. Que era para ser feita. Hoje, das 8, entrou uma só. E foi justamente uma que deu o loss. Ou seja, falhou conexão naquela hora. E as que falharam, principalmente as que falharam mais, foram Ritmic, que é o que mais dá problema. Desse tipo de pingo de conexão. Porque a Tradovate e a Ninja é a mesma empresa. Eu acho que eles sabotam um pouco a Ritmic. Porque a Ritmic vira e mexe e dá problema. Até quando faz operação longa, ela costuma enroscar, falhar essa conexão. Então, eu não sei exatamente se esse problema ou seja, tem um intermediário. Nesse intermediário pode dar. Então, vai dar. Sim, é inevitável de acontecer. Se infelizmente a falha na conexão for exatamente naquele horário, a minha está em VPS, uma VPS de 24 GB, com Ryonix, que eu acho que a maioria usa, uma baita VPS. Mas não é disso. É lá nos servidores deles.
desse triangular aí que é feito. Então acontece, é falha. Mas eu acho que é legal, fantástico que o Juliano tá fazendo aí, coloca, explica, põe as claras, que é pra não ficar, porque fica mesmo na dúvida, né? Que nem eu brinquei hoje no grupo lá. A gente já tomou vários, uma maioria, já tomou tanto coice por aí que você fala, mas será que vai ser outro? E não é isso, né? E assim, só frisando, tá, gente? A gente tá num momento de mercado que tá uns horários, né? Hoje eu vi o pessoal reclamando, né? Até minha esposa veio perguntar pra mim, tá muito ruim o mercado? Porque eu vi uns blogueiros falando isso e aquilo. Eu falei, cara, pra gente não influencia. O nosso operacional ele é assertivo até no momento mais caótico. Mas qual que é o problema pra nós? O dia que ele é cravado. Entendeu, gente? Quando ele crava no alvo, a gente vai ter esse problema, porque quando ele pega e vai em direção ao nosso alvo, no Nasdaq, que é 20 pontos, e faz 25, 30 pontos, todo mundo ganha, normal. Porque a diferença de ponto que a gente vai entrar ali vai ser 1 ponto, né? Que é o que dá a diferença ali. E todo mundo ganha. Só que sempre que ele cravar no alvo de 20 e voltar, alguém vai ficar pra trás. Aí não tem. Aí volta sempre nessa discussão nossa aqui, que a gente, infelizmente, a gente não vai ter como saber. Só que fazer a prevenção na sua máquina, eu não tô falando que ela vai garantir, tá? Mas com certeza ela vai ajudar muito. Tá? Que é basicamente o que o Marcos falou, da parte de máquina. Porque faz toda a diferença, gente. A gente já tem todo o problema detalhado pelos colegas, certo? Então a gente tem que fazer pelo menos a parte que nos cabe, que é cuidar da nossa máquina, da nossa ferramenta, onde a automação vai ser executada. Tá bom? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa e quer ajudar nesse sentido aí? Tamo aí, gente. Ah, tá. Deixa eu falar aqui. Até assim, se alguém tiver, por exemplo, pô, cara, eu tenho um negócio que eu acho que soluciona, ajuda. Cara, isso é ótimo pra gente, né? Porque isso aqui é basicamente uma comunidade, a gente se ajuda, tá? Né? Então, de novo, eu não sou senhor de nada, não, né? Eu tenho um operacional, criei uma automação, é um produto muito bom, dou a minha assessoria para todo mundo que entra aqui, mas eu não sou o cara que mais entende no mundo disso aqui não, tá? Eu sou o cara que estudou, tem uma matemática, funciona muito bem, estou replicando para vocês e quero que vocês avancem com isso. Só que se você tiver um conhecimento muito mais avançado na área tecnológica, por exemplo, pô, com certeza, se você quiser colaborar com a gente, tá? Porque quanto melhor ficar a nossa automação, a nossa estrutura, né, vai melhorar para todo mundo, não vai melhorar para mim só. Tá? Juliano, é interessante você fazer um levantamento hoje de quais corretoras do pessoal que ficou no prejuízo. Eu fiquei no prejuízo e eu estava com a Apex hoje, tá? Eu também, a Apex também. A gente tem um relato aí, cara, de um outro amigo nosso que estava operando, que a Tradovate, ela estava colapsada há uns tempos atrás. Então, mas quer ver, é conversa fiada do Carlão, Marco. Qual que é o duro que dá? Será? É difícil. É conversa fiada. Ó, aqui tá funcionando, o do Bruno tá funcionando. É difícil a gente diagnosticar dessa forma, sabe por quê, Marcos? Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho aqui, hoje, eu acho que deve ter 20 VPS conectado aqui no meu computador, tá? Que eu monitoro. E todas elas têm Apex, todas elas têm Apex. É que eu não tenho tempo de abrir uma por uma. Só, igual eu te falei, só tem uma que deu problema, que foi uma que estava configurada errado, que era uma que está em aprovação. No restante, todas saíram com o resultado que é o possível ali pra gente. Na grande maioria é positivo. Teve uma que saiu negativo, que é justamente da Take. Que é uma mesa mas Juliano, eu saí negativo em todas elas. Da Apex? Na Take, na Lucid, na Apex e com Capital Pro. Não é corretora. Não, assim, eu até entendo o raciocínio, mas não é a corretora. Porque assim, lembra da semana passada, Rafa, que a gente tava assim, eu acho que tinha, não sei se foi contigo ou se foi com o Fábio até. Não lembro agora, mas eu sei que tava positivo em todas, aí a Take tava negativa. Eu tava no 0x0. Foi comigo, né? Foi comigo também. Aí, tipo assim, e não era só na conta naquele PC, tipo, era uma conta, uma VPS. Então assim, tem umas coisas que acontecem num dia, na outra semana tá diferente, e a gente não tem como rastrear isso. Mas ontem, por exemplo, deu negativo pra geral e eu saí positivo. Né? Deu o contrário no meu. Aí eu ia te fazer a pergunta, esse PC que deu positivo ontem e negativo hoje, tá na versão 7. A VPS deu positivo ontem na 7, eu atualizei hoje para 8, deu negativo 8. Não, mas não tem nada a ver. Mas 7 também deu negativo. Não, mas é só coincidência. Não, mas é 7 que estava no meu PC ontem deu bom e hoje deu negativo. Tá. Eu não mudei. Tá. Não, é porque assim, a versão 8, ela não mudou nada no código, a não ser uma trava de segurança para um bug lá que estava dando em algumas máquinas, que eu não sei se era da automação, mas por precaução eu já coloquei uma trava no código. Tá. Eu não vou nem mudar a versão, viu? Porque vai mudar sexta de novo, não vai, Juliano? Vai mudar sexta e o V7 está funcionando normalmente, tá? Eu vou deixar no V7, cara. Eu atualizei o da Vanessa e do meu primo, o V8. O Marcos tá no 7, né, Marcos?
Acho que o irmão dele tá no 8. Não, eu acho que o Marcos atualizou pro 7 ontem, eu acho. Não, já acho que foi hoje, né? Foi hoje que você já atualizei pro 8. Hoje quando eu migrei para o meu PC aqui, eu já atualizei pro 8. Tá. Mas também não foi a questão de versão, cara, porque... Mas ó, ontem também, tá? É que os 2 dias. Na segunda-feira também foi meio ajustado, mas ontem foi bem ajustado, tá? Ontem eu saí nas minhas contas aqui, eu saí negativo. E hoje eu saí positivo. Mas é aquela coisa, gente, quando o alvo for muito ajustado pra... né, que ele pegar muito ajustado, a gente vai ter as divergências, tá? Ainda mais agora que a comunidade está muito grande, né? Então você tem mais gente, então a metragem é maior, né? Mas quando o gráfico está normal, paga lá na velocidade que ele tem que pagar, a gente não vai estar discutindo isso mesmo, assim, vai ter diferença na entrada, né? Então a gente vai conversar sobre esse problema quando der errado, mas quando der certo para todo mundo, a gente vai passar batido, né? Ô, Juliano, Oi. Por curiosidade, você programou essa automação, ela tá on tick ou ela tá on time? Você lembra no código? Se ela tá por tick ou por time? Não, ela tá tick. Tá por tick, né? Então ok. Ela tá tick. Nessa velocidade ela tem que ser um tick, se ela for um time não dá não. Não. É muito rápido, porque é basicamente operar notícia todo dia, né, Marco? É isso aí. Né? É basicamente operar notícia. Mas assim, gente, vamos lá, né? Então, mas hoje que eu queria conversar com a grande maioria também, era justamente assim, tem muita gente passando problema, né? Mas toda vez que eu vou fazer o diagnóstico na máquina, que eu gosto de entrar, porque é aquilo que eu falei, quando você me reporta um problema, eu não tô ali bravo porque você tá me trazendo um problema, não, eu tenho que entender o seu problema e solucionar, porque se for um problema do código, cara, a coisa mais fácil do mundo é a gente resolver problema, tá? Então eu preciso que você me reporte. Mas a grande maioria das vezes que eu entro nas máquinas, cara, a máquina tá toda cagada. O Ninja tá lá com Ninja botear, FPLM, indicador não sei do que, cara, com uma porrada de coisa. Eu falei, bicho, aí você judia, porque, cara, né, formata essa porra desse negócio aí, bota o negócio zero, deixa pra rodar, né, ajuda nós aí também. Beleza? Eu gostei que hoje você me usou de bom exemplo, cara, eu não achei que esse dia ia chegar, hein. Não achei que esse dia chegaria. Foi bom exemplo, rapaz. Eu sempre servi como mau exemplo, assim, ó, não faz o que aquele cabo ali faz. Não, Rafa. Ô, Juliano, você sabe que eu tenho um indicador que chama Rafael, né? Você já me falou. Lá, gente, começa, desculpa, começa. Entrou no último minuto, vai cair a live nossa aqui, cara. Senão a gente falava mal do Rafael aí. Vou deixar pra amanhã, Marcão. Tranquilo. Beleza? Galera, quem precisar falar comigo, eu tô no WhatsApp aí, tá? Tô de boa aí, só me chamar, a gente vai trocando ideia e amanhã tamo aí na atividade de novo. Torcer pra vir um game cheio essa semana, né, Alex? Abraço pra todo mundo aí, tá? Valeu, Juliano. Falou, valeu. Tchau. Falou, Juliano. Amanhã vai ser o grande cheio aí pra nós. Se Deus quiser.